Vamos lá para mais uma pitada da palavra? Estamos falando das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse. Só uma pitada, né? Só para a gente entender um pouquinho e perceber o quanto a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela serve de modo atemporal em todos os tempos. Nós precisamos, né, ler a palavra e entender que ela tem uma mensagem para aquela época onde foi escrita, mas tem uma mensagem também para a nossa existência atual. Então, dela nós vamos aprender e aí nós vamos mudar o nosso comportamento, sermos transformados, né, para poder ganhar esse mundo perdido para Cristo. E mais ainda, para salvar a nossa alma e viver uma vida eterna com Jesus. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho da igreja de Tiatira, ainda no final do capítulo 2 de Apocalipse. E é interessante que essa reflexão, ela tá no meio das igrejas, né? Então é aqui, né, a 4ª igreja. E ela é um pouquinho maior, né? Geralmente são 6 ou 7 versículos para cada igreja. Aqui são, acho que 12 versículos falando sobre a igreja. Então, vamos, atenção para essa igreja muito especial também. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha aí, os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu já falaria assim, ó, Jesus está dizendo assim, eu tenho os olhos como uma chama de fogo, eu estou enxergando tudo, né? Eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, se eu parar aqui, você já fica super feliz com Tiatira. Fala, eu queria esse elogio de Jesus. Ele está vendo na igreja o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E interessante que ele ainda fala, hoje está melhor do que ontem. Então, eles não perderam o primeiro amor, eles continuam firmes na fé, eles continuam unidos em amor, mas não para aí. Então, ele fala, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se chama de profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Parar aqui um pouquinho. Tiatira era uma cidade que era um polo têxtil, né, aonde tinham vários sindicatos, digamos assim, porque as pessoas, né, faziam todos aqueles tecidos e havia aquele comércio, então é como se eles se juntassem em grupos e a própria cidade promovia encontros daqueles grupos para poder incentivar o comércio, né, incentivar toda aquela produção. E ali naqueles encontros havia prostituição, havia imoralidade sexual e havia muitas coisas ruins, isso lá na cidade. Aqui a gente está vendo uma igreja elogiada, porque caminha bem, está perseverando, está em amor, está em fé, mas a exortação aqui é um pouco diferente das outras igrejas, porque nas igrejas anteriores a gente viu, né, Jesus falar sobre a perseguição que elas estavam sofrendo. Aqui a perseguição não vem de fora, e é um perigo enorme isso. Porque aqui existe alguém que se chama de profetisa, ou seja, um líder da igreja, que está ensinando coisas erradas na igreja. Olha, presta atenção como isso é importante, como isso é perigoso. Porque quando você vê alguém de fora te falar besteira, te perseguir, te maltratar, eu acho que é até mais fácil você administrar isso. Você sabe, tá vindo do mundo, deixa pra lá. Mas agora eu tô vendo alguém de dentro da minha comunidade de fé, aquela comunidade que tá bem, que tá unida, e aí eu tenho uma liderança ali, e aquela liderança com amor vai me ensinando. Aquela época,
A gente até pode destacar aqui Lídia, lembra de Lídia, lá da época do Paulo? Que ela estava ali naquela cidade, exatamente. E aí imagina que aquele líder da igreja falava, não tem problema, Lídia, não tem problema, os cristãos podem ir naquela festa. Vocês vão precisar ir nessas reuniões do sindicato para vocês crescerem economicamente. E se eles pedirem para vocês comerem alguma coisa, se pedirem para assistir alguma coisa, e se a gente contextualizasse hoje, né? Se pedir para você ficar lá no grupinho de WhatsApp onde está passando coisas pornográficas, se pedirem para você estar perto de gente que está adulterando, ou se envolver em alguma coisa sexual, né, uma perversão sexual, porque tá todo mundo ali, é importante, né, manter esse ambiente, manter essa relação. Toda essa informação tá vindo de dentro da igreja. Olha que perigoso isso, né? E aí, Jesus está falando, eu dei tempo para se arrepender, mas ela não quis. Então, Deus dá a chance, né? E aí ela fala, ó, vou matar os seus filhos, né? E as igrejas vão conhecer a real doutrina, o real princípio bíblico, né? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga, não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Então ele também, né, tá destacando que existe gente que tá na igreja, que tá fazendo a obra, que tá em comunhão, mas que não tá participando disso. Aí Jesus falou, ó, tá bom, só continua firme aqui, fica no foco, deixa pra lá, né, fica no foco, que eu não vou punir você. E aí diz ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O poder da igreja pura, santa, é a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o chamado é, você está partilhando da identidade de Jesus ou do profeta que está inserido na sua igreja, que está te levando a compartilhar do que o mundo tem para oferecer, porque a sua identidade, a sua vida vai espelhar de quem é a sua paternidade. Então, Jesus está nos lembrando que eu preciso seguir os princípios de Jesus. E eu preciso estar alerta. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia. Por isso eu preciso orar. Por isso que eu preciso buscar a presença de Deus. Para que eu saiba discernir que, embora alguém pareça o bom pastor, não é o bom pastor. Se ele está me ensinando, se ele está querendo me levar ao pecado. Então, gente, atenção. O mundo jaz no maligno e, infelizmente, a igreja ainda está no mundo. Então, nós precisamos perseverar em amor, em bondade, em comunhão, fechado com os princípios da palavra. A autoridade eclesiástica está abaixo da autoridade espiritual da palavra de Deus. Fica atento.